Olá, estamos começando mais um programa Cristo Vive e hoje não será diferente, será exatamente com mais uma bênção para você, onde vai edificar a sua vida, fortalecer você e até mesmo Deus responder você. Isso mesmo, respostas de Deus que Ele traz para você que está aí assistindo a gente. Muito obrigado primeiramente pela sua companhia todas as vezes, aqui acompanhando e começando no programa Cristo Vive, e queremos pedir a você exatamente que fique ligadinho, não saia daí, ouça com bastante atenção cada palavra onde Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Hoje nós estamos aqui com ela, a Eliana, filha do pastor Darcy Melquides de Souza e presidente da Igreja Batista Cristo Vive, sempre uma bênção no nosso meio com toda a sua família. E nós queremos aqui cumprimentar ela. Eliana, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Hoje chegou a sua vez. Glória a Deus. Lembrando exatamente que a Eliana sempre tem sido uma bênção no nosso meio e a humildade de toda essa família para nós nos constrange. Então, graças a Deus, hoje aqui está ela mais uma vez para trazer um testemunho da sua vida. Por quê? Porque muita gente pensa que às vezes filhos de pastores já são autoprotegidos. Claro que nós temos as bênçãos dos nossos pais sobre a nossa vida. E que maravilha, né? Ser grandemente abençoado desde quando nasceu pelo Senhor, nascer num berço evangélico, já conhecendo a palavra do Senhor, mas um dia todos nós teremos uma grande experiência com Deus, exatamente para permanecer a gratidão, o amor, e todos nós conhecemos a Deus de igual modo. Foi isso, Eliana, que aconteceu com você? Você acabou vendo Deus de uma outra forma diferente? O Deus dos seus pais que te abençoa, mas agora é um Deus que você anda com Ele? Sim. Então, né, Juninho, o que aconteceu comigo, né, foi algo assim, né, para mim inesperado, né. Em outubro, eu comecei a ter muita dor de cabeça, né? E essa dor, ela permaneceu o mês inteiro, né? Eu estava tomando o Rocutan e eu imaginei que fosse tomando o Rocutan, né? Que essa dor de cabeça veio devido a estar tomando ele. Remédio. Isso. E foi passando, né? Os dias, todos os dias foram passando. E a dor não passava, né? A dor só aumentava. Então, né, quando estava finalizando o mês, aí o enfermeiro, né, do serviço, né, onde eu trabalho, né, conversei com ele, falei com ele que a minha dor de cabeça não passava. E então, né, nesses dias, né, os dias foram se passando e a dor não passou. Então ele me chamou para fazer uma tomografia no Hospital Santa Casa, né? Aliás, no Hospital Santa Mônica. Então eu fui, né? Isso foi numa terça-feira. E nessa terça-feira, chegando lá, a gente fez a tomografia, né? E até então, né, essa tomografia, ela era esperada para sair o resultado em 15 dias, né? Aí, né, de tudo que aconteceu, né, Deus já começou a agir, dali Deus já começou, né. E aí eu fiz a tomografia, fiz tudo direitinho, fiz ela com contraste, né, e aí eu fiz, era umas meio-dia, né, e aí quando foi 4 horas da tarde, né, o resultado saiu, né. Então, essa tomografia que deveria sair dentro de 15 dias, dentro de pouco tempo, no mesmo dia, já saiu. Isso, saiu no mesmo dia. Né? Até mesmo um aceleramento de Deus. De Deus para poder ir, né? Já se tratando, já dando início a algum tratamento. Isso. E aí, então, quando eu peguei, né, esse resultado, né, peguei o resultado, meu pai foi comigo para buscar. Aí eu li todo o resultado, né, vi que tinha, assim, eu vi que tinha tumor na minha cabeça. Mas assim, né, começando, né, vendo esses tumores, assim, Deus já estava preparando tudo, né. Eu, né, na minha mente e tudo, eu li que tinha tumores, mas Deus não deixou eu ver que tinha tumor, né. Eu vi, mas ao mesmo tempo, eu não percebi que tinha
que era um tumor. Ou seja, poderia ser uma pancada que você recebesse na vida e um golpe, se sentir golpeada, Isso. tipo, meu Deus, E caiu o naquele chão. momento, eu, né, sei O que Senhor Deus não ali deixou. já começou, Deus começou a agir, né, de certa forma, ali ele começou, né, mesmo que eu tenha visto, né, que foi, que tinha um tumor, Deus não deixou que eu visse, né, aos meus olhos carnais, Deus não deixou que eu visse que fosse um tumor mesmo, né. E aí eu né, liguei pro Fernando, né, contei para ele que tinha, né, que tinha um tumor na minha cabeça e tudo, né, e imediatamente ele já ligou para o médico, e o médico do serviço e um outro, e em conjunto, né, com esses dois médicos, eles acharam melhor, né, que eu fosse para o Hospital Santa Mônica, né, no caso, que foi em Divinópolis, né. Aí desse momento, né, de repente, no mesmo momento que eu vi e tudo, né, fui, mostrei para o meu pai, mas ao mesmo tempo eu vi, mas assim, Deus não deixou perceber, assim, eu não, sabe, eu não vi que... Seria, para todo o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, seria tipo uma força poderosa que o Senhor te sustentou naquela hora, que a tal ponto, a tal mensagem e o resultado, o diagnóstico, não te afetou, não te abalou tanto. Você teve consciência, mas parece que você tinha força, seria isso? Isso, né, assim, vi que tinha um tumor, mas assim, ao mesmo tempo, né, eu vi que tinha, mas ao mesmo tempo, não, sabe, quando não vem, assim, não vem que eu tinha que operar e tudo, vi tudo, mostrei o meu pai, tudo, né, e aí ele falando que eu tinha que ir pro hospital, dali eu já fui, e aí, chegando lá, passei pelo médico clínico, né, aí pediu para me esperar, aí esperei, o médico, né, o especialista na área, né, chegou, olhou todos os resultados, né, e me chamou. Aí quando ele me chamou, né, para me falar o que estava acontecendo, aí sim, né, Deus, creio eu, né, que ali que eu comecei a perceber realmente o que estava acontecendo comigo, né, então assim, acredito eu, né, que no primeiro momento Deus não deixou perceber tudo, né, porque assim, imagina, eu ia viajar daqui até Divinópolis, né, penso, então Deus deixou, né, Deus começou a deixar ver, né, eu ver as coisas do momento que eu vi o especialista, aí ele chegou para me contar, né, o que estava realmente acontecendo comigo, né, igual ele disse, não, você é uma moça nova e tudo, mas, né, você tem um tumor, e esse tumor, né, tanto você pode sair bem dele, mas quando você pode chegar a morrer, né, e ele ainda diz, vou até te deixar uns 5 minutinhos, né, assim, para você raciocinar, para sua ficha cair, e aí nesse momento eu confesso que eu entrei em desespero, o desespero foi assim, foi um desespero total, não tenho, né, explicação para esse momento, não. E aí... No meio desse desespero, o que é que dá para perceber, Eliana? Seria aquela sensação de não saber o que fazer, a quem recorrer, se tem solução, se não tem solução. Seria algum sentimento assim? Olha, nesse primeiro momento, sim, veio tudo na minha cabeça. Não, Deus, não é possível, eu sou tão nova, por que, né, que está acontecendo comigo? Logo um tumor, né, acontecendo comigo, não é possível, isso não é Você comigo. nunca tinha sentido nada que trazesse alguma coisa, uma preocupação, nada assim diferente no seu corpo? Não, né, pelo fato de eu estar tomando Rocutan, então eu imaginei realmente que fosse mesmo só essa dor de cabeça mesmo. Mas assim, em tudo que pudesse acontecer comigo, eu jamais iria imaginar que de tudo seria um tumor, principalmente na cabeça, né? E aí ali, quando o médico, né, me falou o que estava acontecendo realmente, ali começou, né, todo esse processo, né? Quando ele falou para mim realmente o que estava acontecendo, ali eu comecei a entrar em desespero, né? E aí entrei em desespero, eu assim, fiquei desesperada e ao mesmo tempo, nesse momentinho, né, que eu fiquei, né, falei com Deus, mas ao mesmo tempo, assim, não cheguei nesse momento de pedir a Deus para poder, né, para me ajudar e tudo, porque o desespero ele foi total nesse momento, Entendo. né? E aí já me pediram para ficar no hospital, já para, né, para arrumar um quarto para mim, se não tivesse, iria ficar ali na UPA mesmo, até no outro dia cedo, até arrumar o quarto, né? E aí arrumaram ali dentro da UPA, porque não tinha lugar dentro do hospital. E aí,
daquele momento, né, que o médico falou comigo, daquele momento em diante, aí começou realmente o desespero e tudo, ali começou, né, o desespero. E ali que eu comecei a perceber, né, onde que está Deus, né? Nesse desespero, então, dá uma sensação de estar sozinha. De estar sozinha, né? Nesse primeiro momento, você pensa em tudo, meu Deus, né? Tipo assim, e nesse momento você vê, né, que dinheiro não vai fazer parte disso, nada vai fazer parte da sua vida, né? Poderia ter dinheiro, poderia ter casa, poderia ter tudo, mas nesse momento é aquele negócio, né? E agora, né? É eu e Deus. Né? Aí desse momento em diante, aí a ficha começou a cair, aí que eu comecei a perceber que era eu e Deus. Dali para frente, então, naquele momento, tinha que ser só você e Deus. Você viu isso, que dinheiro não ia resolver, que pai, mãe, mesmo que nos amam, muitas pessoas, que tinha que ser um processo entre só você e Deus. Sim. Muitas pessoas estão nos assistindo agora e vai entender isso, né, Eliana? Porque às vezes as pessoas acham que estão amparadas em tudo, mas tem uma experiência na vida de cada um que às vezes é somente você e Deus. Isso. E aí, assim, desse momento em diante, né, lógico, né, que assim, né, tudo que estava ao alcance, né, do meu pai, da minha mãe, né, sei e acredito que tudo que eles puderam, eles fizeram, né, e né, assim, sempre tem feito, mas assim, nesse momento acredito que tudo que estava ao alcance dele, eles fizeram, né? Mas nesse momento que eu fui, né, que eu pude perceber que era eu e Deus, né? E ali começou, né, aquele né, de começar, né, a clamar, né, para Deus, né? Você vê, Eliana, que de uma certa forma você ter o conhecimento de Deus, isso fez totalmente diferença na sua vida? Por exemplo, às vezes as pessoas nascem e só sabem que Deus existe, mas não sabe desse Deus amoroso que te protege, que te guarda, que te prometeu estar com você em toda dificuldade. Isso fez totalmente uma diferença, uma segurança, trouxe uma segurança para o seu coração. Você entende assim? Sim, eu entendo sim, porque assim, né? Assim, acredito que lá atrás, né, a minha vida com Deus, né, a gente sempre pensa assim, filho de pastor não vai nunca passar por essas coisas, né? Poderia sim até passar por alguma outra situação, mas nunca nesse, né, nível, digamos. Isso, nunca nesse nível, para falar a verdade, né, eu como ser humano eu nunca imaginava passar por esse tipo de situação. Né? E aí quando isso tudo veio, né, acontecer comigo, ali entrou choque, entrou desespero e ali começou, né, o meu clamor a Deus, né, a começar, né, assim, né, veio muitos sentimentos, né, veio aquele sentimento, mas ao mesmo tempo, né, veio, né, e Deus, né, tipo assim, por que eu tô nesse desespero, né? Sim, se eu tenho esse Deus, né? Tipo assim, nossa, Eliane, por que você tá nesse desespero? Né? Porque o ser humano em si, ele sente desespero, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente lembra, né? Quando a gente lembra que tem um Deus, né? Que é maior do que tudo, né? Eu me lembro assim que eu entrei em desespero no começo, né? Aí a cirurgia, fui na terça, a cirurgia foi na sexta. Mas aí os dias, né, os diazinhos veio passando e assim dentro do meu coração foi vindo um conforto, né, lógico, né, que eu creio, acredito que esse conforto veio do Senhor, começou, né, a vir do Senhor para minha vida, né, e é tão assim que aí veio, né, vem aquele monte, né, todo mundo pergunta ao mesmo tempo a gente, Deus, né, começa, né, a gente como ser humano, a gente começa a perguntar, né, várias coisas, né, para Deus. Várias questões passam ali, né, Eliana? Porque assim, é o primeiro momento, né, o que eu entendo? Né, geralmente quase todo mundo que a gente conhece, né, onde se tem um tumor, principalmente, né, no cérebro, né, o que se espera é a morte, né? Às vezes vem, faz a cirurgia, passa alguns dias, né, e ali a morte chega, né? E ali, ao mesmo tempo, né, que me veio um desespero, mas ao mesmo tempo, né,
me veio também uma calmaria, né? Que essa calmaria, né, veio do Senhor para minha vida. Você entende, então, que depois, assim, depois de um clamor, até o coração da gente muda, ou seja, um clamor, você falar para a pessoa certa, né? Para você pedir socorro à pessoa certa, para você pedir a Deus, falar, Deus, me ajuda. Você tem uma consciência lá dentro e você fala assim, olha, estou em paz, porque eu pedi a pessoa certa, Ele vai fazer alguma coisa, Ele me prometeu. Ele nos prometeu. Isso nos dá esse conforto, então, de você falar, olha, estou nas mãos do Senhor. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sabe? Assim, dentro de mim, por mais, né, que a gente escuta essa questão, a gente escuta, né, de morte ali, porque tem que morrer, porque, né, vai morrer, ou essa questão, nossa, né, deu um tumor, então se espera a morte, né? Dá a impressão que o tumor é maior do que tudo, né? Exatamente. É infalível, que o homem não tem mais solução. Isso. Mas ao mesmo tempo, né, veio, sabe quando você sente aquele conforto que o Senhor vai, né, que o Senhor vai fazer, né, Ele vai fazer a obra dele, né? Então, assim, claro que ao mesmo, né, assim, às vezes me dava aquela, não vou, mas ao mesmo tempo, né, eu sentia, né, uma força maior, não digo uma força no sentido, mas eu digo assim, Jesus, né, na minha vida, né, cada momento ali que eu ficava triste, ao mesmo tempo eu sentia o Senhor me amparando. Então isso dá pra gente entender, até mesmo para você que está aí em casa assistindo a gente entende que ser humano tem esta flexibilidade, ao mesmo tempo você ganha uma força, você dá um passo, imediatamente parece que a sua mente já começa a querer maltratar e judiar de você e fazer você se desesperar. Mas, de novo, vem o socorro do Senhor. Isso, porque assim, assim, eu sempre vi na minha vida, assim, que né, a gente passa por várias situações, né, igual essa, eu nunca tinha passado, né, mas ao mesmo tempo também, eu senti, né, a presença de Deus na minha vida, né, muito forte, porque assim, né, Deus, ele age nas nossas vidas, mas Deus, ele só age quando o impossível acontece, né, quando o impossível mesmo, né, porque assim, eu me lembro que eu clamava, né, a Deus todos os dias, né, e assim, né, e o Senhor sempre calado, né, e aí me dava aquele desespero, né, mesmo sabendo que o Senhor Tá te ouvindo momento, e vai agir. Ele ia agir no momento certo, mas a gente como ser humano, a gente sente assim, né? Todo ser humano tem isso, né? Tem. Só precisa de Deus. Precisa de Deus. O diferencial aí na sua vida foi Deus. Se não tivesse Exatamente. Deus na sua vida, o que você... Você vai continuar com o seu testemunho, mas hoje, Eliana, se você vê assim, se eu não tivesse Jesus... Aí sim, realmente, aí seria aquele desespero e o desespero de morrer Que poderia ter chegado sim, essa morte, porque sim, você não poderia. teve... O socorro, você entende que foi Deus na sua vida. Exatamente, o socorro, né? O socorro que o Senhor me deu é porque veio o socorro do Senhor mesmo, né? Igual eu falei. Não poderia vir de outro lugar, não nessa teria. hora poderia ser a pessoa mais rica, né? Desse mundo, poderia ter tudo, né? Mas se eu não tivesse o Senhor, a minha vida, não, tipo assim, né? Eu morreria e ainda morreria sem a salvação, sem nada, né? Tipo assim, nada ia mudar, né? Nada, eu digo nessa questão, né, de ter o tumor e tudo, não ia mudar, né? Do tipo assim, e sem Jesus eu morreria E sem a salvação. Sim, além de morrer sem a salvação. Porque você não tinha essa fé, essa esperança, essa certeza. Muita gente vira pra gente e fala assim, pastor, mas eu acho que eu nem tenho fé. Eu acho que eu não tenho a fé que a Eliana tem. Eu acho que eu não tenho a fé que o pastor Júnior tem. Eu acho que eu não tenho a fé que o Marcelo tem. Eu acho que eu não tenho a fé que outros irmãos... Eu acho que eu não tenho a fé que vocês têm. Olha, eu quero te dizer também que eu também, em um certo ponto, eu achava que eu não tinha fé, que eu não conseguia crer. Em outras palavras, eu não conseguia sustentar aquela fé, aquela esperança, aquela crença, aquele desejo que eu necessitava tanto. E principalmente numa pessoa que às vezes eu nunca vi, né? Mas a gente sabe que ele existe, a gente sente.
Mas o conhecer da palavra de Deus, ele vai te alimentando, vai te fortalecendo, o envolvimento vai te fortalecendo, e aí chega um ponto que você começa, de tanto ouvir as palavras dele, você está alimentado por ele, e mesmo que o desespero chegue, como a Eliana tem dito pra gente ainda vai crer, porque vem o Espírito de Deus e nos refresca a memória, nos alimenta, nos traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que o Senhor será conosco até os confins da terra, até o último dia que estivermos aqui, e depois estaremos com Ele para sempre. Eliana, fez toda a diferença então esse Jesus na sua vida, essas palavras de Deus que você vem alimentando, conhecendo delas desde a infância? Fez toda a diferença, né? Assim, eu cresci, né, nos caminhos do Senhor, né? Ali, né, meu pai, como se diz, né? Eu fui uma discipuladora do meu pai, né? Ele me discipulou. E assim, né, tudo isso que aconteceu na minha vida fez toda a diferença, né? Então, assim, né, às vezes a gente anda e às vezes a gente, quando você começa a ir por um caminho errado, né? Aí sempre Deus vem ali e te levanta, né? E te levanta. E muitas das vezes você começa a andar, né, por um caminho errado, e aí Deus vê que, né, tá errado, você ainda persiste no erro, tá errado, você persiste no erro. E ali Deus vai vendo, né, a situação às vezes escalado, né? E assim, né, eu entendi assim, eu como ser humana, né, eu entendi assim, que Deus, né, ele esperou o momento certo para agir, né? Lógico que eu não esperava vir, né, dessa forma, né? Mas às vezes assim, a gente não entende, né, o meio que Deus tem, né, para nos abençoar, né? Para mim, eu creio que foi dessa forma, né, que foi preciso Deus agir dessa forma, né, para eu poder entender a palavra dele, né? Igual eu sempre digo, né, filho de pastor não é pastorzinho, né? Assim, hoje eu entendo, né, e compreendo, né, e sei, né, que realmente isso é verdade. Né? E que mesmo filho de pastor precisa ter experiência com Deus. Precisa. É porque é pessoal, né, Eliana? É cada um, né? A Bíblia nos fala que procurando na terra não houve nenhum justo sequer. Então, ou seja, todos estão longe da glória de Deus, todos estão longe dos favores de Deus. Mas todos, então, precisam de Deus. Então, o pastor precisa, os filhos precisam, cada um precisa. Depende se você também aceitar. Aceite Jesus, deixa Ele ser Deus na sua vida, porque Ele vai cuidar de você em tudo na hora certa, nos momentos mais precisos. Eliana, como foi dali para frente, depois de toda essa descoberta, esse tratamento? Como foi em questão do tratamento? Como que foi executando esse tratamento na parte física? A operação, levou muito tempo? Assim, nas duas últimas semanas, nessas 2 últimas semanas eu perdi 9 quilos, né? Até mesmo antes de descobrir... Fez alguma cirurgia? Fiz, né? Eu cheguei a fazer a cirurgia, né? A cirurgia pegou, né? Veio daqui até que sim, né? Onde esse tumor foi retirado, né? E ele foi retirado todinho, né? E eu fiquei no hospital 8 dias, né? E assim, né, nesse processo de eu estar no hospital, né, fisicamente, né, eu estava até bem, lógico que né, com algumas debilidades. Estava debilitada em muitas áreas e tudo, mas ainda... Isso, aí fiquei 8 dias, né, fiz a cirurgia e graças a Deus, né, por eu fazer academia também, né, me ajudou muito. E com 8 dias eu voltei, né, já para casa, né? Então, assim, a minha pressão estava boa, né? A minha saúde física, né, veio, né, a melhorar cada dia mais. Voltei. E aí, nesse processo de tratamento, eu me lembro que começou em outubro e o processo veio, assim, até abril, mais ou menos, eu entrei nesse processo onde eu fiz vários exames, mas fiz muitos exames mesmo, né, para poder tentar descobrir, né, onde que o médico disse, né, não é só uma cirurgia, né,
Depois da cirurgia vem todo o processo de saber de onde veio, né? Se esse tumor, se ele estava vindo, vamos supor, da mama, né? Se ele estava vindo, né, da tireoide. Então eu cheguei a fazer todos esses exames mesmo, né? Cheguei a fazer também os exames, né? Vamos supor, onde tem câncer, se tinha câncer no intestino, se tinha câncer em outros lugares também, corpo, exatamente. Então. Para saber, né, se estava vindo de alguma parte. E fiz tudo, né? E até onde eu fiz esse tumor, né, que veio na cabeça, não veio não veio de nenhuma ramificação, não. Nossa, então graças a Deus. Não. Você hoje, fisicamente, você fala então que também, você até pode sugerir para as pessoas que até mesmo em questão de uma academia, com uma boa alimentação, pode te favorecer até mesmo em algum golpe da vida, que se chegar em algumas situações, isso tudo pode, como nutricionista também, né? Porque você está na formação de nutricionismo. Isso. O que você falaria dessa alimentação juntamente também com o exercício físico? Então, né, nessa questão, né, do exercício físico, da alimentação, né, hoje eu acredito que manda muito. Né? Quando você tem o seu corpo, né, revigorado, bem alimentado, né, com um bom exercício, em atividade, isso manda muito também. Né? Lógico que tudo, primeiramente, é da vontade de Deus. Né? Deus é que faz as coisas, Deus é que determina todo, né, tudo que vai acontecer, mas manda também. Né? Quando você tem, né, esse processo de fazer uma atividade física e tudo, né, ajuda muito no processo até mesmo de ficar menos dias no hospital. Né? Tá, eu quero dizer uma mensagem também para todo o pessoal que está nos ouvindo, porque às vezes nós temos a fé e desprezamos algumas outras coisas. E quando a gente fala aqui do bem-estar físico, também da alimentação, Eliana também é enfermeira, né? Ela está trazendo essas informações para você, exatamente porque um exercício físico, ele vai te ajudar poderosamente em muitas coisas. A alimentação vai te ajudar em muitas coisas, sabendo que todo o processo, todo desenvolver, todo o cuidado vem de Deus. Mas já imaginou se você não tivesse uma boa saúde, ou do contrário, um corpo em exercício, alguma coisa muito sedentário, como seria às vezes nessa recuperação? Então, está entendendo que uma coisa sempre liga a outra? Veja bem, muitas pessoas, o melhor exercício que existe hoje na vida, sempre existiu, é o caminhar. O caminhar ainda deveria ser descalço, porque todos os pontos dos órgãos internos deveriam ser massageados para não adoecer. Todos eles estão debaixo dos seus pés. Quando você anda, você está massageando todos os órgãos internos que não tem jeito do massagista fazer isso. Então, quando a criança nasce, o primeiro teste que eles vão fazer é do pezinho. Para saber se tem alguma coisa ali, um problema interno, alguma coisa, é o teste do pezinho. Então, queridos, façam um exercício. Se você não quer fazer exercício de pegar peso, alguma coisa, faça um mínimo uma caminhada. É comprovado que o ser humano ele tem que dar 10.000 passos por dia para não ser considerado como sedentário. Então, olha para você ver uma informação poderosa, né? Então, você dando... Por isso que os reloginhos hoje vêm muito ali marcando passos. Para que aquilo? Só para uma vaidade? Quantos passos você deu? Não. Você tem que dar 10.000 passos por dia para não ser considerado como sedentário. Isso muda muito na vida, até mesmo de recuperação na vida das pessoas, né, Eliana? Muda bastante. Nossa, mudou assim, né? Muito mesmo, né? Então, assim, em questão de recuperação física, né? Eu tive um bom processo mesmo, né? Recuperei muito rápido, assim, recuperei mesmo, né? Alimentação, né? Sempre me alimentei bem e continuei me alimentando bem durante esse processo também, né? Então, assim, em questão de alimentação, de exercícios, foi muito bom. Hoje você passou isso e finalizou em abril, graças a Deus. Isso, fiz todos os exames, né? Tudo que me pediram, né, para fazer foram feitos, todos os exames, né, que me pediram foram feitos. E assim, no primeiro momento, né, ali veio a biópsia, né? A biópsia veio um mês depois da cirurgia e nessa biópsia onde veio, né, o resultado que deu ausência de malignidade.
Então, graças a Deus por isso. Louvado Graças seja a Deus. Deus. E eu Louvado quero te fazer seja mais uma Deus. perguntinha. O repouso, você entendeu que é parte crucial exatamente na recuperação também, Eliana? Sim, é uma parte muito crucial. Muito Você mesmo. conseguiu respeitar? Consegui sim. Foi muito difícil, né? Assim, né? Para alguém que trabalhava muito como eu, estava o tempo inteiro, né? Trabalhando. Mas eu consegui, né? Você indica para todo o pessoal, o repouso tem que ser, né? Porque muitas pessoas passam uma semana, dão conta de andar e já está tudo pronto. E não é assim. Não. O repouso precisa respeitar esse repouso, como também a Bíblia diz para a gente respeitar autoridades, e o médico é uma autoridade. Sim, né? Abaixo de Deus, né? Ele deixou os médicos na terra, né? Então, assim, tudo que foi me pedido, né? Assim, questão em alcance do médico, né? Tudo que me pediram para fazer, eu fiz. Então, parabéns. A obediência é a chave do chave sucesso. do sucesso. Deus tem o prazer na obediência, obedecendo tanto os médicos como as autoridades, assim como você na sua casa, seu pai, a sua mãe, você sendo submisso, obedecendo, em tudo Deus não deixa faltar nada. Deus te abençoe em tudo. Eliana, eu quero te fazer a última pergunta, que glória a Deus por toda esta bênção na sua vida, na sua família, de ficar feliz de saber deste Deus, né? Esse Deus que promete, que Ele cumpre, que Ele honra a nossa fé. Ele honra, né? Pode dizer alguma coisa? Então, aí eu fiz esse exame, fiz os exames onde deu ausência de malignidade. E assim, mesmo eu fazendo ele, né? Fui em outros médicos, né? Um de BH, fui em 2 em BH. E eles, mesmo assim, não ficaram satisfeitos, né, com a notícia, né, que deu ausência de malignidade. E assim, eles me pediram outro exame, né, um outro exame que, nesse exame não foi feito, aí eles me pediram, né, fui em 2 médicos e os 2 médicos pediram, né, onde eu teria que fazer imunohistoquímica e fazer outra ressonância, né, para ver, né. E aí foi onde eu fui em Belo Horizonte, fiz todo esse processo de fazer outra biópsia, né? Uhum. Aí foi onde eu fiz, em Belo Horizonte, outra biópsia, né? E aí demorou mais quase um mês para eu responder. E esse esperar um mês foi outro processo, assim, também de deixar Ansiedade. a gente, ansiosa, né? E aí veio aquela ansiedade, tudo. Seria um medo de voltar de novo, Como ser humano a gente fica, como ser humano. Mas a confiança no Senhor. Isso, a confiança sempre tive no Senhor, né? E assim, porque vem várias coisas na cabeça da gente, né? Mas assim, aquela confiança em Deus eu nunca deixei de ter, né? E nesse momento foi onde, né, assim, foi eu e Deus, sabe? É uma coisa assim, não sei, é uma coisa entre... Foi uma coisa muito impressionante. Eu queria te perguntar, a pergunta agora. Eliana, como você olha para Deus hoje? Quem é este Deus para você? O que você falaria para Ele? O que você expressaria? Como é você e Deus hoje? Porque era você e Deus um tempo atrás. É como ouvir de falar, ouvir do Senhor de ouvir falar. O que você poderia dizer? Quem é este Deus para você? O que só Ele pode ser para você? Eu sei que cada lágrima Deus entende, Deus interpreta, não tem como emocionar também, entendeu? Mas não é emoção de emoção, mas é algo de compartilhar essa felicidade, que a gente lembra, da gente orar por você, abençoar você, de demonstrar a importância que você tem no nosso meio. Mas entre você e Deus hoje, o que estaria no seu coração? O que você falaria para Ele? Ou às vezes até uma lágrima mesmo? Assim, né, em toda a minha vida, lógico, né, eu aprendi a crer, né, acreditar no Senhor, que só Ele, né, é o Deus que salva, é o Deus que cura, que liberta, né, mas assim, eu nunca tinha passado por essa experiência, né, por toda essa experiência tão profunda, né, que para mim foi muito profundo, né, e assim, através de tudo isso que aconteceu comigo, eu pude ver na minha vida como que eu posso dizer? Uma experiência assim, algo que eu nunca tinha, eu e Deus eu nunca tinha provado, passado por, como que eu falo, essa experiência. Entendo. Eu e Deus, assim, foi onde que me amadureceu muito, sabe, a questão assim, de começar a pedir coisas a Deus, sabendo que essas coisas
que essas coisas hoje, né? Hoje eu sei que se eu pedir a Deus, né, com toda a fé, eu sei que essas coisas acontecem, porque eu passei por tudo isso, né? E a partir do momento que eu passei por tudo isso, né, Deus me fez ver que Ele é um Deus além de não era só aquele Deus, Deus salva, cura e liberta, né? Só que hoje é diferente. Hoje o Deus que salva, cura e liberta é o Deus verdadeiro, que realmente Deus salva e realmente Deus cura. As pessoas às vezes podem pensar que seria fanatismo. Ou você defenderia com unhas e dentes dizendo não. Não digo que... Só eu sei quem esse Deus é. Eu sei. Não é questão de fanatismo, mas é a questão assim, gente, é Deus, sabe? Não tem explicação, não, sabe? Das pessoas virem e falar, não, porque Deus, ou porque... Tentar achar uma justificativa na medicina. Porque santo Deus abençoe. Fez aquilo, não. Mas você soube que interiormente, na sua alma, foi só você e Deus. Só eu e Deus, Ninguém gente. sabe. Por mais que a gente tem pai e mãe, mas nessa hora, assim, quando você começa a clamar a Deus de verdade, clamar a Deus, assim, com muita misericórdia, é Deus, não tem... O que você falaria, digamos, se você estivesse olhando para Deus agora? Tudo que você passou e Ele calado te esperando. O que você faria para Deus agora? Como assim? O que você falaria? Imagina que Deus está aqui agora te olhando, caladinho, de tudo que te ajudou, só você e Ele. Uai, assim, eu sei que agradecer a Deus, se eu pudesse, eu agradeceria Ele dia e noite, e mesmo assim, agradecendo, e ainda ia faltar palavras, né? Porque não tem explicação que Deus fez na minha vida, né? Por isso que eu digo, né? É Deus, né? Então, assim, não tem explicação, gente. Desistir de Deus é uma coisa, assim, impossível. Não tem... Você não saberia o que fazer. Não, o que se eu não tivesse Deus obrigado na minha vida... Obrigado é muito pouco. Isso, obrigado é muito pouco. Não tem, não, sabe? Então, assim, hoje, quando eu vou fazer, eu faço as coisas para Deus, hoje eu faço de uma forma diferente. Por que eu faço de uma forma diferente? Porque eu aprendi de verdade na carne, em tudo, eu aprendi quem é Deus na minha vida, sabe? Então, assim, hoje, quando eu vou fazer as coisas para Deus, eu faço de uma forma diferente, não por obrigação. Entendo. Eu faço assim por gratidão, por tudo e amor com Ele. Isso, por amor. E assim, eu acredito que, não sei se hoje, né, Deus viesse e falasse assim, não precisa fazer mais nada. Eu acho que Ele não precisava fazer mais nada. Eu já agradeceria a Ele dia e noite, né, só pelo que Ele fez, né? Então, queridos, assim como Deus fez na vida dela, Deus fez na minha vida de outro jeito, Deus fez na vida de outras pessoas de outro jeito, Ele tem também o favor que você precisa. Então, queridos, venha para Jesus. Mesmo que tenha 2, 3 cultos na semana, todo mundo está aqui. Por quê? Porque é um Deus maravilhoso. Te apresentar Jesus é dizer, olha, Ele salva a sua alma, Ele te abençoa, Ele te cura, Ele liberta, Ele disciplina você também, para o seu próprio bem. Então, com esse testemunho maravilhoso, eu tenho certeza que edificou a sua fé e você pode crer e busca, porque aquilo que é impossível para você era também, no motivo da Eliana, um impossível para ela. E Deus é mestre no impossível. E aí, quando chegou o fim do resultado, né, do último que eu peguei desse médico, aí eu abri, né, lembro nesse dia, eu lembro que eu abri, o médico abriu para mim, ele abriu um, eu não tive nem coragem de abrir. Ele abriu um e olhou e falou assim, ele tinha até dito antes que eu poderia ter esclerose múltipla, né, ou algum outro tumor. Né? Aí quando ele olhou assim, no resultado, ele olhou e falou assim, esse aqui não tem nada, não tem nada não. Aí quando ele olhou a ressonância, né, que é da cabeça também, aí ele olhou, pediu uma outra ressonância anterior, aí foi me mostrar, né, que a ressonância anterior tinha e que a ressonância, né, atual, ele foi me mostrando que estava cicatrizando tudo e que, né, não tinha mais nada. Então, tanto o imunohistoquímico quanto a ressonância já não tinha mais nada. Então, assim, não sei, quando Deus, né, às vezes, Deus usa meios que a gente nunca imagina, né? Mas, assim, eu não tenho palavras.
para agradecer, né? Glória a Deus pela sua vida. Quanto que Deus fez, né? Então, se eu fosse agradecer a Deus dia e noite, acho que eu morreria agradecendo e ainda tinha. Continue assim, grata a Deus a todo tempo e amando esse Senhor. Liana, foi um prazer muito grande, um testemunho muito forte, maravilhoso, edificando a sua fé. Muito obrigado por você estar aqui se dispondo e também até enfrentando a si mesmo, né? Sempre uma pessoa mais tranquila e tudo, mas eu creio e nós sabemos o quanto você está assim determinada a enfrentar a você mesmo, até mesmo para trazer esse testemunho. Muito obrigado pela sua participação e que o Senhor continue te abençoando cada dia mais e deixa Deus te usar. Amém. Que as pessoas nunca desistam de Jesus, né? Amém. Porque só Ele é o caminho, a verdade, a vida. E continue buscando, né? Se ainda não conheceu Jesus, venha, né, para conhecer esse Deus, né? Aquele Deus que cura, que liberta. Ele é realmente verdadeiro, é o Deus que cura, que salva, que liberta. Então, desistir do Senhor jamais, né? Amém. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Queridos, e agora uma palavra de Deus para você. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, no capítulo 21, no versículo 8. E está nos dizendo: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus? Os tímidos herdarão o reino de Deus? Os tímidos não. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E é uma mensagem curta, prática e objetiva, mas às vezes a gente fica se questionando, como assim os tímidos? E dá uma impressão que é aquele que não quer conversar com ninguém, aquele que entra para dentro de um cantinho e fica quietinho, aquele que não consegue participar de algumas coisas, aquele que não sai de casa, aquela pessoa que não dá conta, não consegue conversar com ninguém. Mas, na verdade, a palavra vai muito mais além do que tudo isso. Há uma explicação, uma resposta para todos os tímidos. E, às vezes, você é essa pessoa que está aí, se considerando uma pessoa tímida aí na sua vida pessoal, na sua casa, no seu trabalho, achando que você não pode subir no altar, você não pode ajudar, você não pode contribuir, como se você não tivesse dom e nem talento algum para contribuir. Ou, na verdade, você acha que é um tímido que não pode se destacar. Ou também, quem sabe, um tímido que, na verdade, por exemplo, olha, se for entrar em destaque, se todo o pessoal for olhar para mim, eu não consigo, eu não sei o que fazer, aquele papel não é para mim. Se fosse para eu ser um pastor, não, ele está lá em cima e isso para mim é demais, eu não consigo. Não. A Bíblia nos diz o motivo de muitos tímidos não entrar no reino de Deus. Por quê? Isto é um pecado? Isto é algo tão assim ofensivo ao coração do Senhor? Por ele falar que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Não. Ele está trazendo um recado e uma resposta para mim e para você. Ele está dizendo que tudo que ele faz na nossa vida tem um propósito. A salvação que ele nos deu tem um propósito, como a Eliana acabou de testemunhar. Você tem um propósito em testemunhar o que Deus fez na sua vida. Por quê? Porque tem outras pessoas esperando ali, mesmo um agir de Deus, mesmo que conheça a palavra de Deus, ele é despertado pelo Espírito do Senhor através de um testemunho. Muitas pessoas podem estar como todas as pessoas estavam no meio do povo de Israel. E eles, quando levantou Golias, todos eles se intimidaram. Todos eles ficaram tímidos de manifestar, olha, eu vou lá enfrentar esse homem, eu vou lá enfrentar esse Golias, olha, eu vou acabar com ele, eu vou lutar até a morte, quem sabe, não sei, mas eu vou lutar em nome do Senhor. Mas todos ficaram acovardados. O tímido leva a esta atitude, mesmo sem a pessoa desejar ser assim. Então, de uma certa forma, ninguém em todo Israel decidiu enfrentar Golias, até chegar um menino ruivo, abandonado pelos pais, afastado de todos os seus irmãos, não poderia estar na guarda real, ele estaria exatamente num campo cuidando de ovelhas. Mas lá, sozinho, abandonado, esquecido praticamente, o Senhor estava com ele. Então, quando Davi ele chega, ele decide quem é esse incircunciso que está enfrentando e também, ao mesmo tempo, indo contra o nome do Senhor.
Então ele falou, eu vou enfrentar esse homem. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai ser comigo. Então a intenção era que Deus fosse glorificado através da vida e da valentia de Davi. Mas Deus estava sendo, digamos, o nome de Deus estava para ser envergonhado ao restante do povo de Israel. Olha para você ver a seriedade. Quando Deus chama você, de alguma forma você entendeu, seus olhos espirituais abriram, seus ouvidos espirituais abriram, você começou a alimentar e vivenciar uma fé. E todo este propósito é, enquanto você viver aqui, você testemunhar, você falar deste Deus. Pastor, mas e se eu falar e ninguém se converter? Esta função não é para mim, não é para você. A nossa função é testemunhar dizendo o que Deus fez na sua vida. E olha, como Ele abriu seus olhos espirituais, como Ele abriu seus ouvidos espirituais. Porque se a gente se intimidar, a gente nunca vai testemunhar do Senhor. O tímido não testemunha, o tímido não prega, o tímido não fala do nome do Senhor, o tímido não ajuda o outro a se levantar por timidez. O tímido não incentiva, o tímido se acovarda. Tendo alguma coisa para resolver, ele se acovarda. Olha para você ver, Deus não chamou a gente para ser com uma atitude de covarde. Deus nos chamou para testemunhar, para falar, porque Deus vai te usar de alguma forma. Nenhum de nós fomos chamados para o reino do Senhor para ser um bibelô, ou seja, para ser um enfeite em cima da estante, um enfeite dentro da igreja, mais um dentro da casa do Senhor. Não, Deus viu o seu potencial, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, e cada um de uma certa forma dentro da igreja. É tão importante, quando você vê uma pessoa se destacando, você deve dar glória a Deus dentro da casa do Senhor. Quando Ele ministra cura e as pessoas são curadas. Ele sabe que não é dele, mas ele entendeu o chamado que ele vai fazer por um desafio. Eu vou falar no nome do Senhor e eu tenho certeza que Deus vai agir. E aí muitos dentro da igreja são curados. Quem sabe você é esta pessoa que sempre se comove com alguém doente, alguém ferido. E uma palavra que você pregar, uma ministração, uma oração que você fizer, mesmo que seja na sua casa, mesmo que seja um conhecido, alguém doente, você fala, olha, é diferente, Deus te abençoe. Agora falar assim, vem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Eu vou liberar as bênçãos sobre a sua vida. E Deus vai te usar. Mas se você for tímido, as pessoas podem ficar doentes perto de você a vida inteira. Ah, quantas pessoas precisam de uma palavra para ser edificado o casamento e você não tem coragem de falar? Quantas pessoas que estão atoladas no pecado e você não tem coragem de dizer, olha, larga isso, procure o Senhor, vem para o altar, ali Deus vai te dar força. Mas a pessoa tímida não fala isso e outros vão para o inferno por causa disso. Então, por que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Porque eles não têm coragem de falar. Eles têm, mas eles deixam o sentimento fazer eles se acovardarem. Olha para você ver que terrível. Você vai viver somente uma vez se acovardando. Você vai viver somente uma vez, não vai edificar ninguém, não tem nada que você possa fazer. Você não precisa estar num ponto de destaque, mas é importante você ajudar, contribuir na obra. E se for o caso do desafio para você testemunhar, para você pregar, para você falar, é importante você enfrentar a si mesmo porque você conhece dessa palavra. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Se você estava se considerando isso, enfrenta, ore, determina e fala, Senhor, eu vou aceitar o seu chamado, eu vou fazer a sua obra, eu viverei somente uma vez e eu vou fazer isso. E começa a repreender todo maligno, todo mal contra a sua vida. Não aceite mais isso, não aceite para o inferno, porque você é um tímido ou uma tímida. A Eliana era essa pessoa. Eu posso falar isso porque eu creio que é tão de Deus que ela vai permitir isso. Ela era uma pessoa tímida, na dela, quieta. Mas hoje é diferente. Você já percebeu o jeito, quem conhece a Eliana percebeu que ela está mais ousada, que ela está mais atrevida na fé, que ela está mais assim, ei, eu posso falar deste Senhor maravilhoso. Então é algo tão maravilhoso que você pode desfrutar de tudo isso. Porque tímidos perdem a salvação por timidez. Não glorifica, não invoca o Senhor, não fala do nome dele, não edifica o outro, não dá um testemunho, não dá um testemunho sequer.
E olha que às vezes pessoas podem estar doentes por falta de um testemunho seu. Então se encoraja, levante e venha para a obra do Senhor, porque Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida, porque Ele te vê como um valente. Foi por isso que Ele te chamou. Ele tem um propósito na sua vida. Então, para isso, eu quero orar com você, em nome do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o seu santo nome acima de todas as coisas, o bendito entre as nações, o maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Em nome de Jesus, neste nome eu repreendo todo espírito de covardia na vida de cada pessoa, ouvindo agora o programa Cristo Vive, assistindo aí na sua casa, em cada lugar. Em nome de Jesus, mediante esta palavra, caia por terra todo espírito de covardia, todo espírito de medo, tudo isso caia por terra, saia da vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. E eles se levantam porque são salvos no Senhor, são homens e mulheres para autoridades no nome do Senhor, para desfazer as obras do diabo, e assim eu declaro eles livres, abençoados, em nome de Jesus, mediante o poder da sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Assim, queridos, eu determino sobre a sua vida, você vai se levantar, reerguer, levantar, se colocar de pé e deixar Deus te usar para a glória do Senhor. Assim, mediante o poder e a autoridade do Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo no nome de Jesus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus.